aquilo tira tanto o clima. Mas você falou, a dificuldade técnica fazia com que eles fossem muito mais criativos para suprir isso. Isso é uma questão interessante. O quanto a criatividade ela é mais fértil em locais de carência do que em locais em abundância. Talvez não a escassez total, né? Porque alguma coisa eles tinham que ter. O exagero também é ruim. Mas uma certa escassez, ela é muito mais um ambiente muito mais fértil para a criatividade do que você já ter absolutamente tudo que você precisa ali. Eu acho que é 100% verdade. Eu acho que você até, se você não tiver uma escassez, você pode construir essa escassez, Botar uma limitação. tá? Bota uma limitação. Se você disser assim pro seu computador, né? Você fala assim, vou tirar esses pentes de memória RAM aqui e vou tentar fazer o máximo que eu puder com 8 GB de RAM, com 4 GB de RAM, o que é que seja. Né? E você vai ver lá, vai estar quebrando, mas aí era naquela época que todo mundo tinha dificuldade, não tinha máquina boa, que conseguiram otimizar os render Sim. no máximo que ele poderia, entendeu? Hoje você, não, eu mando para uma farm e ele resolve lá para mim. Para avisar que ele está sendo dor a gente arrancar o pente. Tem uma galerinha que é literal. Tá dando não só um arranca exemplo não. de brincadeira. Deixa teu pente arranca. lá. Não arranca não. O que eu tô falando assim é que você pode criar barreiras, né, técnicas que vão impulsionar a sua criatividade. E como o Souza falou, um dos melhores exemplos que eu acho de questão de criatividade é dentro da cadeia, né? E aí você fez uma batida em todas as celas lá e recolheram armas artesanais, né, dentro do presídio. Você vê aquilo ali no chão espalhado, aquilo ali é coisa impossível assim de ser criada. Você olha assim, você não sei como é que o cara pegou aquela chapinha que estava solta do portão do pátio e juntou com a escova de dente derretida e grudou aqui, fez aqui, virou uma navalha. Tem um canal no YouTube de um cara que é ex-presidiário, ele ensina a ferver a água com o ralo do banheiro, 2, assim, aí ele bota na tomada e ele bota dentro da água. Ele falou, se tirar da água, ela explode. Não liga fora da água. Aí ele começa a ensinar. E aí você vê que o cara lá, não, preciso ferver água, eu arrumo um jeito, entendeu? A criatividade, ela tá lá para isso. Nos momentos de mais dificuldade é onde as pessoas alcançaram mais êxito, né, em questão de criatividade. E é isso, às vezes a pessoa quer demais, procura demais, tem uma pasta de referência com 300 mil fotos e realmente não tem como você ser criativo, já que tudo está ali. O que você vai ter que ser é um guerreiro para encontrar alguma forma de juntar tudo aquilo ali numa coisa interessante e coesa, né? É difícil, não? Vamos supor que eu tenha dinheiro, eu vou começar a estudar guache, eu tenha dinheiro suficiente para chegar numa loja lá na casa do artista. Recomendo, gosto muito ali na Paulista. Chega lá, olha todas as tintas, todas as cores de guache possível, fala, manda, levo tudo. E se eu comprasse simplesmente algumas cores básicas, um azul submarino, um yellow ocre, né? Umas 4 cores, mais um preto. E dali eu começar a misturar a tinta e ir aprendendo a criar valor na cor, tudo isso. E aí, em contrapartida, tem uma pessoa estudando diretamente, não estou dizendo que está errado ou certo, mas veja, é uma questão aí, está estudando desenho já diretamente pela primeira vez, já no Photoshop que tem todas as cores possíveis e imaginárias. Todos os tipos de pincel ali, que não tem, ele tem as opções para largar a borda e fazer tudo. Pode errar à vontade, a computação gráfica é um método que aceita muito desaforo no processo, ou seja, se eu tacar qualquer coisa eu apago, eu tiro. Mas o rosto está torto, eu vou no Liquify e conserto. Clipa, né? Olha. Que isso pode ser bom para o dia a dia da produtividade. Agora, ele entra nessa questão de um excesso de abundância, né? Vou estudar desenho. Aí vamos imaginar isso no dia a dia da abundância. Vou estudar desenho. Aí eu tenho Photoshop, que tem todas as cores, todos os pincéis, todos os recursos de fazer desaforo nesse processo, né? Essa palavra desaforo no processo é o Takiguchi que fala muito.
Aí É eu bom, tenho o né? Google, que ali tem todas as referências que eu quiser, que eu souber, vou digitar, ele vai me dar. Aí o cara tem tudo, ele tem excesso de vídeo já que ele botou no favorito, excesso de cursos que ele comprou, excesso de livros que ele comprou ou baixou em PDF, ele tem um Photoshop com todos os recursos. Eu não tô vendo essa galera conseguir sair do primeiro lugar. Não consegue dar o primeiro passo, trava. Enquanto se É, eu só tenho uma opção, eu só tenho um livro, não existe internet. Eu comprei um livro, meu pai me deu de presente. Exemplo aqui, um livro de como desenhar. E alguns lapisinhos e papel. Eu só tenho aquilo. Eu vou estudar todo dia sem questionar se aquilo está certo ou errado. É a única verdade que existe é aquela. É bom você saber que existem outras, mas o excesso eu tô vendo que também causa um problema. Tá travando todo mundo. Então a gente. Aí cai a culpa. Pô, os caras não tinham nada. Michelangelo, Da Vinci. Não tinham quase é. nada, né? Não é nada. Não tinham quase nada em relação a hoje. Talvez seja, eu não sei. Eu sei que o ponto é que na nossa cabeça, como eles não conseguiam com baixo recurso? E na verdade, o baixo recurso faz com que o homem seja muito mais forte. É. É verdade? Isso é. Isso entra em todas as áreas praticamente assim que os seres humanos eles desenvolveram. Uma coisa que eu lembro muito assim é da culinária. E você vê que lugares onde existia escassez de comida, por exemplo, eu vim de Recife, aí tem a gente conhece lá no sertão de Pernambuco, por exemplo, que tem uma escassez muito grande de comida. E porque a comida que vem de um lugar com muita escassez de comida, normalmente ela é muito gostosa. Ela vem com muito tempero, ela vem com ela aí se criavam doces, se criavam caldos muito bons e aí o que você consegue entender é se você tivesse uma vaca lá para alimentar uma família e você pudesse botar aquele steak grandão na brasa só com sal, show, né? É ótimo, é gostoso, todo mundo adora. Agora, se você só tem uma peça de carne para uma família de 10 pessoas, o que é que você faz? Você, se botar na brasa, todo mundo vai comer um pedaço muito pequeno e não vai satisfazer todo mundo. Isso aí, se você não tem carne suficiente para todo mundo, você tem que fazer aquele jantar render, né? Aí você vai adicionar todos os ingredientes que você pode, vai adicionar algum tempero para aquele caldo não ficar sem gosto também. E é o que eu sempre penso, se todo mundo tivesse aquele pomar, né, cheio de frutas e verduras e aquela coisa bonita, ninguém ia estar cavando a terra para achar uma batata, que é feia lá, toda cheia de terra, para cozinhar e criar alguma coisa a partir daquilo. E isso é que é o mais bonito de tudo, né? O ser humano ele consegue contornar situações difíceis e até construir grandes trunfos, né? Grandes momentos de lapsos de criatividade que não conseguiriam ser conquistados se não tivesse essa dificuldade. E Exato. aí é que eu vejo, você vê, o cara tem um açúcar e uma fruta, o que é que eu faço? O cara, se um comer a fruta e os outros não podem comer açúcar puro. Aí o cara faz o doce com açúcar e faz um doce que rende para muita gente. E é isso, não só na culinária, mas em todas as outras áreas, as pessoas elas conseguem se adaptar muito bem à escassez de recursos e para a arte é o que você tem que ficar até mais empolgado para fazer, né? Que quando a coisa tiver quase sem opção, você vai lá e vai tirar aquele leite da pedra mesmo, porque você tem que estar empolgado por ser um cara que é capaz de ser criativo, entendeu? Você é um ser vivo que tem essa capacidade da criatividade muito aflorada. A gente tem nosso cérebro aí que custa para a gente, sei lá, uns 8 anos de vida para de dependência até a gente se construir. Você vê uma girafa nascendo, ela já nasce andando e já nasce seguindo a mãe. A gente não, a energia toda está indo para o cérebro, mas é para isso. A gente passa 5 anos da nossa vida dependendo de alguém por conta disso, porque o nosso corpo está focado em construir isso aqui dentro que vai fazer da gente um ser pensante, um ser criativo que consegue nas adversidades construir tudo. Você fica imaginando na época
a gente hoje pensa que é muito difícil algumas coisas, algumas situações das nossas vidas, mas eu fico imaginando, imagina o cara que foi lá para o Canadá e no frio de menos 50 graus o cara tava lá com pele e tava se escondendo dentro de uma gruta de alguma coisa para conseguir sobreviver, e lá teve uma família, teve 10 filhos, desses 10 filhos, 7 morreram, 3 ficaram e foram, sabe, a dificuldade da raça humana em conquistar seu espaço e conseguir evoluir é um negócio extremamente notável, assim, e aproveite, Absurdo. e a gente tem que aproveitar o que a gente tem aqui dentro da cabeça que faz a gente, se a gente souber usar o que a gente nasceu, o que a gente tem na nossa cabeça, o que a gente nasceu com, a gente não consegue ficar desmotivado para nada, porque, velho, a gente tem o maior presente de todos, a gente consegue transformar tudo. E Sim, para a arte é mais do que isso. é Ninguém vai transformação. estar e parar de reclamar da falta de recurso mesmo, assim. Parar de reclamar que está com a máquina ruim, que não está com um lápis bom. E é isso. Qual o brush que você usa? Todo mundo Você tem um falou brush, mas do cara no Canadá. Isso, interessante, se for voltar, eu tô lendo um livro, Sapiens, né? Que o Felipe Hudson que me indicou, muito bom, a capa branca, Sapiens. E aí você vê, 12 mil anos antes de Cristo foi quando existem ali fósseis que mostram que o homem saiu ali, Sibéria, ele passou pelo Estreito de Gibraltar, se eu não me engano, estava na era do gelo, então Mar Baixo, e foi ali que chegou no Canadá, 12 mil anos antes de Cristo. sei. E dali começa a descer. Olha o recurso, é zero, tem que matar um urso. Hoje tu vê o ser humano vê uma barata, fica pulando, ai! E os caras tinham que matar um urso, tirar a pele, e era na mão. E eles viam direitinho quem era destro e quem era canhoto. O osso era muito diferente, até mais grosso, e essas pontas de onde o músculo se insere, mais maiores, porque se desenvolvia de tanto movimento. Aquilo ali eram horas e dias limpando para fazer aquela pele para sobreviver. Se não fosse esses caras, jamais existiríamos hoje. A sociedade Jamais. teria sido dizimada, ela teve todas as oportunidades. E é interessante você falando da falta de recursos, de tudo isso, você vê, foi depois ali no final da Idade Média, com a peste bubônica, que levou ali em média uns 40% da população da Europa morreu. Peste bubônica que é conhecido como Black Death ou Black Plague, né? Quando acaba a sociedade, que também ficou em quarentena, teve até originou o livro Decameron, muito interessante, mostram 10 pessoas, eu não terminei, eu tô lendo ainda, mas são 10 pessoas que estavam escondidas no meio dessa pandemia, então eles começaram a contar histórias entre si ali. Então, um livro de personagens contando história de personagem. E aí quando acaba, né, na história, quando acaba a peste negra, vem depois daí uma felicidade, uma vontade muito grande de se voltar a viver. O mundo ele vem se renovando, e aí a fé cristã cai, né, porque quem é esse Deus que deixa tantas pessoas morrerem, tantas crianças, Então a fé começa a ser questionada, e então volta-se a permitir pinturas e esculturas de personagens bíblicos, para convencer as pessoas, olha como Davi existiu, olha como esses personagens existiram. Por muitos eram analfabetos, né? Ainda mais naquela época, depois de tudo que aconteceu, falta de recursos. E aí, de novo, vem vamos dizer, começa a voltar a ter trabalhos encomendados a grandes artistas mais realistas. Aí teve protestantismo brigando com isso. Savonarola foi um que brigou pra caramba contra, foi queimado também. Queimou um monte de quadros dos outros, depois queimaram ele. Na Piazza della Signoria. Tem um pintor que inclusive fez o dia dele sendo queimado ali. Então todo aquele movimento da música, de gostar de viver, da arte, da escultura, aí começa Guido Reni, toda essa galera, aí Da Vinci, Michelangelo, tudo que a gente conhece. Vem a música, vem toda essa vontade de reconstruir o mundo, e que foi belíssima pra gente. E aí o mundo ele vai, infelizmente vão acontecendo coisas ruins, teve que acontecer uma praga como aquela, para o ser humano se tocar dessas coisas, do valor da vida, e de estar num estágio de escassez e ter que criar soluções.
A guerra é uma coisa terrível, destrói um país inteiro e depois ele tem que se reconstruir e tudo destruído. Você vê como o ser humano é capaz. Ele é extremamente capaz quando ele quer. Pode ser inescrupuloso, quem queira, mas jamais existiríamos se não fossem os seres humanos super capazes que dedicaram a vida desde 40 mil, 70 mil anos antes de Cristo até hoje. E só lidaram com a escassez. Como eu acho que a gente hoje está num mundo de muito pouca escassez na questão de estudo de arte, especificamente, ZBrush. Ai, queixo errado. Pô, dou move, boto no lugar. Aí você tem desenhos. Então, o quanto pode ser saudável para essas pessoas também terem alguma base de estudo no tradicional, que é uma escassez de recursos. Já não tem simetria, já não tem Ctrl-Z, já não tem um monte de coisa. Tanto é que o fato de eu esculpir um lado do rosto e o programa poder me dar o outro, você vê quantas pessoas aí, estudantes, já fizeram 50 cabeças na vida, as 50 sem nunca tirar a simetria. Só no final, move um pouquinho aqui, entorta um pouquinho o nariz, pronto. E bota uma cicatriz. Ou seja, eu não quero me livrar desse recurso de jeito nenhum. Mas quando você pega a escultura, você nem se preocupa com esse recurso, porque ele não existe. Ele não é uma opção. Aí você não faz reto, já que um lado não vai ser igual ao outro mesmo. Então eu brinco. Eu vou fazer. Então eu faço o movimento, então eu faço aquilo ficar bonito. E eu vejo quanto isso me endureceu muito na arte, quando eu fui largando o tradicional e ficando muito em 3D, usando todos os recursos que ele me dava para ajudar. Então, quanto você acha que as pessoas, por mais que estejam aí desenhando no Photoshop ou esculpindo, seja saudável elas também pegarem lápis e papel e rabiscar, e manchar com aquarela, pegar uma escultura que eu tô vendo que vai sair uma moça lá atrás, ó. Daqui eu já tô vendo. Vai sair, hein? O que você acha aí? Isso ajuda? É necessário ou não? Então, eu acho que o que falta é disciplina, né? E a disciplina, muitas vezes, ela vem com a obrigação de você ter disciplina. Ela não vem de uma forma natural, de você dizer assim, eu decidi hoje ser disciplinado. Não é muito assim. Você, às vezes, precisa, por alguma questão individual, particular, você precisa dizer assim, não, preciso ser disciplinado, porque se eu não for, sei lá, se eu estiver no quartel e não arrumar minha cama, eu vou preso, vou passar uma semana limpando o banheiro. Existe uma necessidade para você ser disciplinado. E o que a arte tradicional traz, que é muito, muito interessante, você está lá, decidi pintar com tinta óleo. Você tem seus materiais, você tem tudo. Agora, existe um outro universo da tinta óleo que não é pintar. É cuidar dos materiais, saber o solvente que vai tirar a tinta do seu pincel, porque senão você vai perder um pincel por dia e vai ter que ficar gastando fortuna. Um bom pintor, ele vai conseguir passar 10 anos, 20 anos com o mesmo pincel, porque ele sabe cuidar do material, ele sabe ser disciplinado, ele vai pegar um papel, ele vai cuidar do papel para o papel não ondular, porque ele ficou muito perto da água, ficou perto da janela e pegou a umidade, você estragou um trabalho seu porque ele agora está meio ondulado, você não consegue mais ajeitar. E a arte tradicional, ela exige uma dedicação que a arte digital não exige. Claro que a arte digital exige uma dedicação de tipo, faz um backup, bota um no break aqui, toma cuidado com o teu arquivo, salva ele com o nome certo para não confundir depois e não apagar com o outro, não salva por cima. Isso também é disciplina, só que se você for comparar, você dizer assim, eu quero esculpir aqui 15 minutinhos no ZBrush. Você consegue passar 15 minutos esculpindo no ZBrush. Agora, se você disser assim, não, eu quero passar 15 minutinhos nesse quadro aqui, vou pintar um pouquinho, você não consegue. Você não pode, porque antes você vai ter que se preparar. No mínimo 20, 30 preparando tudo. Preparando a paleta, preparando o local, vendo se a iluminação está distorcendo suas cores ou não. E aí você vai o tempo de pintura, o tempo de cuidado dos materiais e se
você está pintando em cima de uma camada que já secou, se você está pintando em cima de uma camada que você passou tinta acrílica e ainda está, se passar o óleo em cima vai fazer uma lambança e vai perder tudo. E o pós, vou lavar todos os meus pincéis, vou guardar os materiais, vou fazer. Porque se você ficar colocando pincel dentro de copo com solvente, que nem eu fazia quando era criança, quando era adolescente, o pelo do pincel enverga, você perde o seu pincel em menos de meses, assim, 2 meses você já não está mais usando. Tem até vários aqui. Ó, já não dobra mais aqui, tá vendo? O pincel já não dobra mais, não tem pelo, não consegue fazer mais nada. Só que esse pincel eu guardo aqui para outro tipo de trabalho que não é para pintar, né? Que às vezes precisa de uma cerda um pouco mais dura, né? Por exemplo, para dar um acabamento numa escultura, passa um solventezinho nele, ele vira como se fosse uma lixa específica para a escultura, mas não para pintura mais, porque ele não segura mais tinta nenhuma. E eu acho que o grande valor da arte tradicional é a disciplina da arte e você tratar aquele ofício como uma coisa muito valiosa e muito... é quase sagrado, entendeu? Vou preparar meu ambiente, vou aqui apontar os meus lápis, vou colocar aqui, vou tomar cuidado para não sujar minha roupa com pó do carvão, porque se eu esbarrar o copo do café, ele cair em cima do meu papel, eu vou perder tudo. Esse trabalho mental que a arte tradicional exige, ele é absurdamente importante para tudo na sua vida. E principalmente para o seu estudo de arte, porque você percebe que não é só fazer arte, é tudo que está envolvido com ela que é meio mágico, assim. Sim. E de você perceber, até hoje eu não tive a oportunidade de moer o pigmento mineral e misturar com óleo, mas um dia eu quero fazer isso. Eu quero entender esse ofício de criar alguma coisa a partir de um pó, de um metal, de um pó, de um mineral, e fazer isso, criar arte a partir de um recurso que não é tão óbvio, né? Não é uma paleta de cor pronta, não é uma infinidade de brushes. Eu lembro quando a gente estava lá em Los Angeles em 2011, na Nomon, estudando, e eu lembro que um dos professores falou assim, se vocês quiserem, aqui está o meu pack de brushes, né, que eu uso. Pô, Aí eu eu tava na baixei... sua sala, né? né? Mas, foi Mais de do... 500. Aí eu baixei assim, eu fiz, vou precisar. E até hoje eu acho que eu não usei 3 ou 4 dali, no máximo. E aí você vê, fica com aquele deslumbramento de ter tudo, só que na verdade o seu lapisinho aqui, a sua caneta, aquele negócio que tu faz muito, que eu acho muito interessante, pena que vai lá e bota na tinta e desenha. Esse processo, ele agrega muita coisa que a gente não consegue pôr em palavras. A sensação de você criar a partir daquilo e ver que o papel ele está rasgando um pouco quando você passa a ponta de metal com a tinta um pouco molhada. Você aprende a E se controlar e observar mais o que você está fazendo. Tipo, não posso passar várias vezes aqui, porque aí isso é uma mágica Aí tu praticamente. vai ganhando traços mais únicos, não fica rabiscando tanto. Porque senão você perde tudo. Sim. E assim, é um convite meu e do Souza aí para todo mundo. Tenta arte tradicional, porque o negócio é mágico. Assim, é um negócio que É demais. a gente pode não conseguir explicar para vocês aí o que é exatamente que vocês vão ganhar fazendo isso. Mas ganha demais. Assim, Você o falou prazer de... Então, tem algo, isso que você falou, interessantíssimo. Tem no livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, que eu li, que foi o Takiguchi na época que indicou. E é basicamente o seguinte, olha que interessante. É um professor de engenharia, se eu não me engano, alemão, que século XIX. Ele é convidado a dar aula no Japão, de engenharia. E aí ele chega para a esposa dele e fala, já que vamos para o Japão, vamos realizar nosso sonho, que é fazer alguma arte zen. Sabe, com aquele senhor Miyagi? Sim. Que tinha muito. Aí ela foi para pintura e ele para o arco e flecha. Então ele escolheu aquele senhor Miyagi para dar aula dele de arco e flecha. E o que é o livro? É um livro de poucas páginas, 80 páginas. E bem poético. O livro é a visão dele, ocidental, engenheiro alemão,
na relação dele com alguém com uma visão completamente pictórica oriental de um mestre. Então é como eu e o mestre nos relacionamos e como ele me dava as dicas. Ele não dizia, faz assim que vai acertar. Ele nunca falava diretamente, porque o segundo mestre achava que se falasse diretamente o que é para ser feito, não ia acertar. Por quê? Porque a explicação direta não consegue determinar como que um mestre, por exemplo, vê aqueles pratos sendo atirados lá longe e ele com a flecha acerta. Não existe nada tão direto que explique como isso é possível. Então ele ficava louco, tipo, o mestre dizia, relaxa o dedo, tá tenso. Aí ele disse, quando eu relaxo, aquilo é uma pressão do caramba, aquele ar. Quando eu relaxo, solta. Ele, não, relaxa, deixa que algo segure. Ele, mas que algo é esse? Algo. Você relaxa e é algo que segura. Parece que é uma alma, né? Não é. Talvez esteja mostrando que você está botando atenção e seu foco está muito nisso. Isso tem que ser algo que você já não preste atenção que está fazendo. E aí é interessante que o mestre fala muito dessa questão do preparo dos materiais antes de sair disparando. Então, nunca que ele chegava, já estava lá o arco e a flecha, vamos treinamento, oi, bom dia, vamos treinar. Pega o arco, a flecha, vai, atira ali. Não. O senhor vai lá, vai pegar o arco, vai preparar, vai apertar, vai pegar as flechas, vai lá apontar a flecha, vai fabricar a flecha. E ele dizia que esse tempo, e a esposa falava o mesmo na pintura, esse tempo de preparação dos materiais até começar a fazer a arte, é de uma certa forma um tempo que vai transferindo você do teu mundo atual para o mundo ali da concentração e do foco na arte. Não é, eu tô aqui e tal, não sei o que, pum, peguei pincel, agora eu tô puro sentimento e tô focado no que eu tô fazendo. Tem um tempo de transição. Exatamente. E que no 3D eu consigo cortar e ter zero tempo de transição. Eu tô aqui comendo, conversando, resolvendo um problema, mas você já pagou a conta lá e tal? E mando abrir os brush. Eu falo, não, já avisa pra ele que eu vou depositar. Aí pega a caneta e pum, já tô esculpindo. A mesma coisa no papel, aliás, no Photoshop. Eu clico ali, pum, já estão todas as cores, já tá o canvas, já tá tudo. Então esse tempo de conexão não existe. Aí você falou de algo interessante, que você falou, às vezes as pessoas não têm disciplina, às vezes até uma certa motivação para começar. Porque é isso, ela tá daquele jeito e ela abre já com tudo pronto e já quer estar ali motivado, mas foi o que você falou. A motivação e também a disciplina, ela é desenvolvida. Como uma água, né? Que você bota ali no fogo e esquece, espera. Vamos supor que a motivação é quando a água estiver borbulhando, mas é você quem aquece. Então, o tempo que você está ali, dá muito. Às vezes eu estou sem vontade de desenhar, eu começo, boto lá o papel, começo a apontar o lápis. Aí vejo, faço aquela ponta alta, gigante, aí pego um pedaço de papel, começo a rabiscar, vejo que ainda não está bom, aponto ela, deixo ela mais longa. Cara, aquilo vai te dando uma paixão, daqui a pouco você está empolgadaço para desenhar. Agora, se eu sento, não estou empolgado, pum, ligo o Photoshop, tá tudo ali, agora começa a rabiscar, vou rabiscar o quê? Vou fazer o quê? Que eu não consegui. Aba, né, do YouTube, com tudo aberto. Não. Que eu não consegui sair daquele mundo, entrar no outro. E como é importante esse tempo. E quando termina também, o cuidadinho final. Organizar tudo, limpa o material, não deixar aquela zona. O cuidado no final, o zelo, né? Até você sair do quarto e apagar a luz. Isso são coisas tão humanas que o Steve Wilson fala algo muito interessante sobre a tecnologia. Ele diz, a tecnologia trouxe muita facilidade para a vida humana. Muita coisa boa, você lavar uma roupa numa máquina, ela é importante, mas ela não trouxe nenhum significado para a nossa vida. É praticidade, é tudo aquilo. Mas as coisas que nos conectam como ser humano, que é isso, de ficar apontando lápis, preparando tudo, até começar... Pô, é o que você falou da bico de pena. Eu vou, tiro a caixa, pego ela. E se eu depois não lavar, ela vai daqui a pouco estar com aquela ponta toda grossa que vai juntando tinta ali. Aí você não tá mais aquele biquinho lindo. Tá parecendo metal enferrujado. Então, eu pego, já tá limpinho. Aí vou, pego a tinta, coloco, boto. E não sei porque eu sempre descalibro. Eu enfio, coloco muito, quando faz assim sai muito. Aí eu vou rabiscando num papelzinho extra. Até que chega um momento em que eu me conectei de novo, eu pego o ponto certo da tinta
E vou rabiscando. E ela começa com um lápis mais grosso, jogando mais tinta porque ela tá cheia de tinta. No final, você rabisca, sai fininho. Então ela começa como se fosse uma caneta 1.0 e termina como 0.3. E aí eu vou rabiscando ali, vou me conectando de novo. Daqui a pouco eu tô louco para desenhar. Se eu não tô com vontade, basta eu preparar meu... Já aconteceu de eu preparar os materiais, eu não tá bem, tá com ansiedade. Preparei todo o material e no final resolvi não desenhar. Mas foram muito raras as vezes. É o cara que não tá afim de ir pra uma academia de musculação. Aí ele começa a ver uns vídeos no YouTube da galera treinando. Ele hoje vai treinar peito, aí ele vê a galera treinando peito, naquela energia. Daqui a pouco ele tá fervendo. Aí ele vai. E o fato de você ir pra academia e já tá os caras mais fortes, tá de camisetinha na rua, aí o pessoal olha, um xinga, o outro diz, pô, legal. Ele já tá entrando no clima. Chega na academia, aperta a mão de todo mundo, aí não sai, não chega igual um doido treinando. Aí a galera vem falar contigo, aperta a mão, aí você prepara o teu shake. Quando o cara tem academia dentro da casa dele, não tem isso. O cara faz mais esteira na academia do que a esteira que tem na casa dele. Tá percebendo? Tudo é o mesmo aspecto humano. Processo, né? O processo que a tecnologia deu uma praticidade grande. Você está falando da gente ter contato com arte clássica. Não significa que um cliente vai pedir ali uma imagem, igual você já fez, inclusive, capa de DVD de metal. Uma capa lindíssima. Aí imagina você, não, mas vou fazer aquilo no gouache. Aí cara, não, mas a gente queria mais assim, mais assado, pode não ser produtivo para o mundo atual. E a gente às vezes esquece que uma coisa é o que é produtivo para o mundo atual, outra coisa são exercícios que vão me fazer me conectar e me desenvolver com aquilo. E até quando... e quando você tem esse exercício diário, né? Não diário, né? Mas assim, quando você tem esse contato com preparação, com arte tradicional, quando chega uma hora de que você precisa mesmo ser mais produtivo e não ter esse momento de preparo nem nada, você consegue transmitir muito mais, né? Já que você tem já que você teve esse contato anterior. Quando é para produção, eu sempre tento oferecer alguma coisa tradicional, mas com limitações nas opções de modificações, né? Que eu falo, ó, se eu fizer assim, que muita gente já me pediu para fazer tradicional, eu falo, ó, não vai ter camada separada, você vai querer separar o personagem do fundo, não vai estar separado, não vai estar... E isso, até às vezes a pessoa mesmo faz, não, então é melhor fazer digital. E aí, no digital, eu tento mimicar um pouco da arte tradicional, porque a produção exige isso, né? E aí, com o álbum do Angra, né, que eu fiz, que foi o Secret Garden, era a fechadura que dava acesso ao jardim secreto, né, que é tema da história lá desenvolvida pelo Rafael Bittencourt, pelo pessoal da banda. E aí, essa arte eu comecei ela tradicional, porque eu queria muito ter um registro tradicional dela. Quando é um trabalho que eu fico muito empolgado para fazer, eu sempre quero ter um registro tradicional. Nem que seja nas fases iniciais, eu faço no papel, eu faço de alguma forma tradicional. E aí eu carrego ela para o Photoshop e aí começa. Aí começa esse vai e vem de e-mails e revisões e tudo, até a gente chegar no produto final. E em casos como esse, como o Souza falou, você tem que realmente escolher a ferramenta que vai se adaptar mais com a sua necessidade, né? Não é aquela regra absoluta, né? A gente nunca pode falar que tudo precisa do 20 minutos de preparo antes Não. Vai mexer no computador? Não, lava a mesa antes, abre o computador, passa um pincel, aspirador, limpa tudo. Não é bem isso não. Assim, às Conta vezes não no vai dar. cronômetro, quando o cronômetro apita 20, pronto, deu os 20 que falaram. Aí Nem tá sempre é robotizando assim. de novo a coisa. E é isso, e tem um truque que a nossa cabeça faz com a gente sempre, que eu sempre acho que nosso cérebro ele é todo particionado, né? E tem áreas nele que são contraditórias, né? Uma funciona para um lado e a outra diz, não quero não. E aí, para você encontrar esse caminho dentro dessa confusão, você tem que encontrar justificativas, né, para aquilo que você está fazendo.
E uma das principais atitudes de autossabotagem do cérebro é aquela coisa, né? Opa, esse aqui tá mais fácil, mais cômodo, então é melhor eu ficar nesse aqui. E vou criar uma mentira na minha cabeça para dizer que aquilo ali é melhor para mim. Mas na verdade é porque é mais fácil e mais cômodo. Por isso que você tá achando que é melhor. É uma confusão ali. E aí você tem que dizer, isso deve acontecer muito. Eu nunca treinei como, nem nunca cheguei perto de uma academia como o Souza chegou, e deve ser muito isso, né? Fazer assim, eu quero fazer 10 repetições. Aí você vai lá e consegue fazer 10 de uma forma que você não se cansou tanto, porque você otimizou a repetição. Sim. E aí você está se sabotando, porque você está fazendo exercício de pior, né? Eu não sei se eu estou falando certo. Mas Exato. assim, você está fazendo. A qualidade do exercício está caindo, porque você acha que aquele número de 10 repetições é o que importa. Ou e aí você. bota. Hã? Ou peso, vou botar 40 de cada lado e usa milhões de recursos inteligentíssimos do corpo para que aquilo seja aliviado. E é isso, a gente faz muito isso. Com tudo que a gente cria, com arte e tudo, o nosso cérebro ele tenta pregar algumas peças na cabeça da gente que faz assim. Parece que é o melhor, mas eu tô achando que é um truque, né? É legal isso. Você falar assim, não, eu encontrei esse filtro aqui no Photoshop que imita desenho, né? Então toda a minha pintura agora eu vou aplicar esse filtro porque ele parece um desenho tradicional. Aí não vai nunca aparecer, nunca vai. E aí você fica insistindo no negócio que já começou errado desde do início, né? E esse eu acho que é a grande batalha diária que a gente tem que enfrentar, né? Dizer assim, não, isso aqui realmente é melhor para mim ou eu que estou fazendo corpo mole, será que eu realmente quero esculpir? Assim, será que eu realmente estou achando legal esse personagem desse jeito? Ou é porque eu estou com preguiça de modelar os dentes do lado esquerdo diferentes dos dentes do lado direito, né? E é isso. É impressionante como esse que você está falando, né? Como eu durante muito tempo estudava de um jeito braçal e não mental. Ou seja, não, tantas horas e aquilo ali, e eu não guardava um segundo da minha vida para refletir. Vamos supor que eu tenha até 9 horas da noite para estudar. Eu ia até a 9 sempre. Depois daí, acabou. Mas o tempo deitado, avaliando o que eu estou fazendo. É como se fosse uma estratégia, mas que ninguém nunca avaliasse em nenhum momento o que aquilo está causando de impacto. Então é como se você não tivesse nenhum único medidor. É um vídeo no YouTube que não tem like, nem dislike, nem comentário. Você não faz, nem inscritos. Você não faz ideia se você já foi visto por 1 ou por 1 milhão, se te amam ou te odeiam. Ou se você é ignorado. Então, o que está acontecendo com a minha arte? Eu percebo que quando a gente não reflete e por causa do dia a dia de hoje, correria, conta chegando, a gente está perdendo muito esse aspecto filosófico por trás do sentido das coisas, do pensamento, da reflexão. E aí eu vejo que alguns evoluem mais, outros menos. A gente pode falar de um talento divino, pode falar de um monte de coisa que às vezes a ciência não entende direito, mas o fato é que muitas das vezes a gente vê que uma das pessoas reflete muito sobre o que faz, enquanto a outra não. É uma máquina de pegar, faz, pega, faz, estuda. E como faz falta isso? Esse pensar, mas por que eu estou fazendo isso? E se conhecer, né? Por que eu estou fazendo mais assim, mais assado? Ok, minha arte, ela tá faltando alguma coisa, se algo que falta sempre, tá faltando um sentimento. Se algo daí é divino, eu vou falar assim porque eu não sei até onde a ciência comprovou. Isso é um assunto que as pessoas têm ódio. Quando você diz que o talento existe, alguns querem te matar. Quando você diz que não existe, é só treino, um outro grupo quer te matar. E eu acho o seguinte, o que eu acho a respeito disso?